Tudo bem com vocês? Bom, gente, primeiro eu quero mais uma vez parabenizar vocês pelas apresentações. Fiquei muito feliz, fiquei muito contente mesmo. Eu vi aí o esforço dos grupos e eu vi muita gente praticamente já respondeu tudo, né? Todas as perguntas já foram respondidas por alguns grupos. Outros não, deixaram para depois, mas não tem nenhum problema com isso, né? Como a gente já tinha comentado com vocês. E agora, com relação à segunda apresentação, eu só queria passar algumas instruções para vocês. Bom, primeiro você já sabe que não precisa você fazer um trabalho escrito. Vocês estão sendo avaliados conforme vocês estão apresentando. Essa parte de trabalho escrito fica mais para depois, para aquele questionário, que a gente vai dar mais detalhes. Mas para essa primeira parte que a gente está fazendo, que é responder aquelas perguntas, dar soluções, isso você está sendo avaliado pela apresentação. Tá? Então, na segunda apresentação, o que eu vou querer de vocês é que venham aqui, dê uma apresentação ainda melhor. Não, foram excelentes, mas vocês vão ter que se superar, né, na segunda apresentação. E principalmente na segunda apresentação, eu vou precisar que todas as equipes, todas, dessa vez foram só algumas, mas não tinha problema, mas na segunda todas vão ter que vir aqui assim, e assumir o seu personagem, né, a sua empresa. Algumas fizeram isso, algumas vieram com a roupa já, vieram com a logo, mas na última apresentação todos vão ter que fazer isso, tá? Então, quem for sorteado aí vai vir aqui já com a cor da sua equipe, né? A cor vermelha. Então, todo mundo vem de vermelho nesse dia, aí apresenta, mostra o logo da empresa, tá aqui, ó. O problema era esse, a solução era essa. Né? Então, a ideia para a segunda apresentação é que vocês venham dessa forma. Tudo bem, gente? A segunda apresentação vai valer 2,5 também. Bom, e para aqueles que já responderam tudo na primeira, né, basicamente vão vir aqui e vão responder novamente tudo, mas tentem se superar, tentem apresentar de uma forma cada vez melhor. Outro aviso é sobre a nossa prova. Sexta-feira agora, depois de amanhã, é a nossa quarta prova. Depois dessa quarta prova, nós vamos finalizar a primeira avaliação. Então, se você quer saber a sua nota da primeira avaliação, você vai fazer a média aritmética dessas 4 provas. Claro, assim você vai tirar no máximo 9, porque um ponto é de lista. Então, se eu não me engano, nós estamos na lista 7. Então, as 6 primeiras listas, 6 primeiras, vão compor a primeira avaliação. Então, você vai fazer a média aritmética das 6, e isso vai dar um ponto, de 0 a 1 ponto, você vai somar com a da prova e vai formar os seus 10 da primeira avaliação. Deu para entender? Ok. Terceiro aviso. Essa lista atual que vocês estão fazendo agora, se não me engano, a lista 7, o prazo de entrega dela vai ser estendido. Então, ao invés de vocês entregarem nesta quinta-feira agora, vocês vão entregar só na outra quinta-feira. Então, vocês vão ter 2 semanas para fazer essa lista. Por quê? A gente resolveu estender o prazo até por conta das apresentações, que eu sei que a maioria estava engajado nas equipes. Então, agora que já passou as apresentações, agora sim, vocês vão ter mais uma semana para resolver essa lista. Tudo bem? Então, só vai vir uma nova lista só na sexta-feira da outra semana. Tá bom? Então, essa semana é a outra, ainda fica com essa lista agora que vocês receberam, e aí só na outra sexta-feira que vai vir uma nova lista. Tudo bem, gente? Bom, então é isso, vamos na nossa aula de hoje. Lembrando ó, que na quarta-feira passada, quarta não, né? Na segunda-feira passada, que foi quando a gente teve aula, nós aprendemos sobre as derivadas parciais, foi o último assunto que a gente viu. Então, você já sabe o que é uma derivada parcial, você já sabe qual é a interpretação geométrica dela, ou seja, quando você fixa uma variável, você está cortando transversalmente aquela sua superfície. Você já sabe que as derivadas parciais, ela pode ser ou em relação a x ou em relação a y, então você está mudando a direção de onde você está analisando. Então, quando você analisa em relação ao eixo x, por exemplo, você está vendo como é que a sua função está variando naquela direção, como é a taxa de variação naquela direção. Enfim, tudo isso nós já vimos. Então, a partir de hoje, nós vamos nos aprofundar cada vez mais e aplicar as derivadas parciais. Então, eu vou primeiro começar com uma observação aqui no quadro. Então, olha só, você já sabe que, por exemplo, se você tem uma função f de xy igual a x ao cubo seno de y. Você já sabe que se você tem uma função que depende de 2 variáveis,
e eu pedir para você derivar essa função, você vai me perguntar, professor, mas qual derivada o senhor quer? Porque para esse caso, nós temos quantas derivadas parciais aqui, gente? Duas, né? Você pode derivar f ou em relação a x ou em relação a y. Então, nesse caso, se eu peço para você, então deriva para mim em relação a x. Aí você vem e vai calcular. Derivada de f em relação a x. Nesse caso, o nosso y é uma constante. A gente vai considerar constante. Então, já que seno de y é uma constante, eu vou preservar. E eu vou derivar apenas o x ao cubo. Quando eu derivar x ao cubo, eu vou ter 3x ao quadrado e agora seno de y. Então, ó, essa daqui seria a minha derivada parcial em relação a x. Se eu derivasse em relação a y, o x ao cubo ia ser preservado e a derivada aqui ia ficar cosseno de y. Até aqui, nenhuma novidade. Só que eu cheguei a comentar com vocês também que toda vez que você deriva parcialmente uma função, seja em relação a x, seja em relação a y, esse resultado é uma nova função. Então, por exemplo, aqui, ó, eu derivei f em relação a x, isso me deu uma nova função. Essa nova função aqui, ó, também depende de x e y. É claro que, às vezes, quando a gente vai derivar em relação a x, talvez não apareça mais o y, ou quando deriva em relação a y, não apareça mais o x, enfim. Mas, em geral, toda vez que você derivar uma função parcialmente, ou em x ou em relação a y, o seu resultado é também uma função que depende de x e y. Mas por que eu estou falando isso? Ora, porque se o meu resultado ainda é uma função que depende de x e y, então o que me impede de derivar novamente essa função? E a resposta é nada, nada lhe impede. Então, se eu quisesse, eu poderia pegar esse resultado aqui e derivar novamente. Isso não é estranho para a gente, porque você já fazia muito isso no cálculo 1. Você derivava uma vez, duas, três, quatro, cinco, enfim. Você derivava quantas vezes você quisesse. Nesse caso aqui, ó, eu também posso derivar de novo. Então, vamos dizer que eu vou pegar essa função aqui, ó, e derivar novamente em relação a x. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou derivar em relação a x essa derivada em relação a x. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, gente? Estou dizendo aqui, ó, que eu estou derivando em relação a x a derivada de f em relação a x. Então, eu estou derivando pela segunda vez em relação a x. É isso que eu estou dizendo aqui. A minha notação ou vai ficar assim, ou pode ficar assim, ó. Del 2f, del x2. Então, isso aqui significa que eu estou pegando essa função f e derivando duas vezes em relação a x. Só que eu já derivei uma vez, e o resultado foi esse daqui. Para derivar pela segunda vez, eu vou olhar para cá e derivar em relação a x. Então, nesse caso, o meu seno ainda é uma constante, que eu vou derivar em relação a x, e eu vou derivar apenas esse daqui, ó. Então, a derivada de 3x² vai ficar 6x. Então, o meu resultado aqui vai ser 6x seno de y. Só que aí você vai me perguntar, professor, mas se eu quisesse, eu poderia derivar em relação a y agora ou não? Se eu escolho derivar em relação a x, eu só posso derivar em relação a x? Não, você pode sim. Você pode derivar em relação a y. Então, por mais que aqui ó, eu tenha começado com x, mas no meio do caminho eu posso derivar em relação a y. Então, nesse caso, ó, eu poderia pegar essa função aqui, só que ao invés de derivar em relação a x de novo, eu poderia agora derivar em relação a y. Então, ó, uma função que eu já tinha derivado em relação a x, agora eu vou derivar em relação a y. Mas como é que vai ficar a notação agora? Bom, em cima vai ficar a mesma coisa, vai ficar del 2f, só que embaixo vai ficar esses dois aqui, ó, vai ficar del y, del x. Então, nos dois casos, eu derivei duas vezes a minha função f. Porém, aqui em cima eu derivei duas vezes em relação a x, e aqui embaixo eu derivei primeiro em relação a x, e agora eu vou derivar em relação a y. Então, vamos lá. Eu vou pegar esta função aqui, que é a minha derivada em relação a x, e agora eu vou derivar em relação a y.
Se eu vou derivar em relação a y, então esse daqui para mim é constante, eu vou preservar ele, e vou derivar somente o seno. Derivado do seno é cosseno. Então, aqui, ó, a minha resposta vai ser 3x² cosseno de y. Então, esse daqui foi o meu novo resultado. Então, nos dois casos, eu derivei duas vezes a minha função f. Então, nos dois casos, gente, eu chamo isso daqui de uma derivada de segunda ordem. Então, o que é uma derivada de segunda ordem? É quando você deriva duas vezes a função. Simples assim. O que seria uma derivada de terceira ordem? Se eu derivasse pela terceira vez esse daqui. E assim por diante. Então, derivada de quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. E aí vocês já entenderam, né? Agora, olha só. Agora eu vou perguntar para vocês. Quantas derivadas de segunda ordem existem? Porque aqui tem duas, né? Olha, eu fiz essa daqui e eu fiz essa daqui. Só tem essas duas? Não, né? Tem quantas no total? 4. É isso mesmo. Então, ó, quem seriam as outras duas que eu não cheguei a fazer aqui no quadro? Quais seriam as outras possibilidades? Bom, as outras possibilidades seria eu derivar duas vezes em relação a y, coisa que eu não fiz, mas poderia fazer. E qual seria uma quarta possibilidade? Seria eu derivar em relação a y primeiro e depois em relação a x. Tudo bem? Então, para esse caso aqui, existem 4 possibilidades. Ou seja, existem 4 derivadas de segunda ordem. E de primeira ordem, que era o que a gente fazia antes, né? Derivadas parciais. Quantas existem? Só 2, né? Ou em relação a x ou em relação a y. Segunda ordem, existem 4. Terceira ordem, vai existir quantas, gente? 8. Muito bem, vai existir 8. Então, você pode até fazer a probabilidade, né? Para cada vez que você for derivar novamente, você vai ter 2 possibilidades. Ou você vai derivar em x ou você vai derivar em y. E assim vai aumentando na potência de 2. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Mas enfim, não tem problema, eu não vou perguntar essa questão de probabilidade, né? Só quero que você entenda que a cada nova ordem, né, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, você tem uma gama maior aí de derivadas para fazer. Então, por exemplo, se eu pedisse para você, calcule as derivadas de terceira ordem, você ia ter que calcular 8 derivadas. 8. E para cada derivada você ia derivar 3 vezes. Então, ia dar muito trabalho. Então, claro que a gente não vai fazer isso, né? Mas a ideia, pelo menos, é que você entenda como são esses derivados. Outra observação importante, gente. Se você reparar, aqui eu fiz 2 derivadas de segunda ordem. Aqui em cima e aqui embaixo. Na primeira, eu derivei 2 vezes em relação a x. Mas aqui embaixo, na segunda, eu misturei as derivadas, certo? Ó, aqui só foi em relação a x, não aparece y. Aqui já foi em x, depois em y. Então, nesse caso aqui, quando eu misturo as derivadas parciais, nós chamamos esse tipo de derivada aqui, a gente vai chamar esse tipo de derivada mista. Tá? Então, ó, toda vez que a gente está misturando aqui as derivadas parciais, nós chamamos isso daqui de derivada mista. Então, se eu pedisse para você, olha, calcule para mim as derivadas mistas dessa função aqui. Você ia precisar calcular essa daqui? Não, essa aqui não é mista. Essa daqui você ia precisar calcular? Iria. Além dessa, você precisa calcular outra, que seria derivar primeiro em relação a y e depois em relação a x. Muito bem, então, basicamente, metade do conteúdo de hoje é só isso daqui. Né? O que é simples, né? Porque, enfim, derivadas de ordem superior é só você derivar o que você já tinha derivado. E assim sucessivamente. Só que hoje, gente, principalmente na maior parte da aula, o que eu quero tratar com vocês é, além, claro, disso que eu acabei de falar, mas é na questão de exercício. Então, só dessa parte aqui, eu trouxe 6 exercícios para a gente fazer. E cada exercício é muito diferente do outro. E os últimos, vocês vão ver que tem uma aplicação na engenharia muito forte. Então, eu preciso que vocês prestem muita atenção. Tá? Esses exercícios aqui foram escolhidos a dedo para a gente ir treinando. Os primeiros são só introdutórios, só para a gente treinar isso daqui. Mas os últimos, metade para o final, já começa a ficar muito interessante. Então, vamos lá para o nosso slide. Então, olha só, hoje é a nossa aula 14, onde nós estamos falando sobre derivadas de ordem superior e também ainda vamos falar hoje sobre regra da cadeia, que também é muito importante. Então, começando aqui com a primeira parte, isso aqui é só o que eu já falei. Então, olha só, você já sabe que uma função, toda vez que você deriva ela, o resultado também é uma função de 2 variáveis.
Então, logo, você pode calcular as derivadas dessas funções, ou seja, a derivada da derivada. Isso fica conhecido como derivadas parciais de segunda ordem. Então, aqui você tem algumas possibilidades, né? A primeira é você derivar duas vezes em relação a x. Ou você poderia derivar duas vezes em relação a y. Ou você poderia misturar, derivar primeiro em relação a x, depois em relação a y, ou derivar primeiro em relação a y e depois em relação a x. Gente, tome só um cuidado aqui com essa notação, ó, porque quando você vê isso daqui, você está derivando primeiro em relação a x, depois em relação a y. Então, você olha da direita para a esquerda, tá? Aqui, ó, você está derivando primeiro em relação a y e depois em relação a x. Então, é da direita para a esquerda, que é a ordem da derivação. Essas derivadas aqui, ó, que estão misturadas, nós estamos chamando de derivadas mistas. Pois bem, agora que vocês já entenderam, vamos resolver aqui alguns exercícios. Primeiro, calcule as derivadas parciais de segunda ordem desta função aqui, x ao cubo vezes y ao quadrado. Bom, então você não tem nenhuma dificuldade, né? Só para a gente treinar mesmo, que a gente acabou de aprender. Então, essa é a minha função f de x, y, ela é igual a x ao cubo, y ao quadrado. Vamos resolver essa questão. Bom, ele me pede para calcular as derivadas de segunda ordem. Para você calcular as de segunda ordem, você vai primeiro ter que calcular as de primeira ordem. Então, eu vou calcular as derivadas parciais primeiro em relação a x, depois em relação a y para essa função. Então, olha, em relação a x, se eu for derivar em relação a x, essa função aqui, esse y ao quadrado é constante e eu vou derivar só esse daqui. A derivada disso daqui é 3x ao quadrado. Vai ficar 3x ao quadrado e aqui o que sobrou foi o y ao quadrado. Essa é a primeira derivada. Agora eu vou pegar a mesma função e derivar em relação a y. Nesse caso, o meu x ao cubo, que é uma constante, vou derivar o y ao quadrado, a derivada é 2y, e vai ficar 2x ao cubo y. Então, essas duas derivadas aqui são as derivadas de primeira ordem. Agora, eu vou começar a calcular as de segunda ordem. Para isso, ó, eu vou pegar esta daqui e derivar novamente em relação a x. Então, eu vou ter uma derivada segunda em relação a x. Então, eu vou olhar para cá agora e derivar em relação a x. Esse y ao quadrado é constante, vou preservar ele, e vou derivar o 3x ao quadrado, que vai ficar 6x. Então, resposta 6xy ao quadrado. Agora, eu vou pegar essa mesma função, só que eu vou derivar agora em relação a y. Então, ainda é uma derivada de segunda ordem, só que agora eu vou a y. Bom, nesse caso, esse 3x ao quadrado aqui vai ser uma constante, vou preservar ele, derivar só esse daqui, que é 2y. Quando eu multiplico 2 por 3, vai dar 6. Então, vai ficar 6x ao quadrado y. Ó, note que deu diferente, tá? Não deu a mesma coisa, apesar de que o coeficiente foi igual, mas o resultado aqui é diferente. Tá, agora não acabou aqui. São 4 derivadas de segunda ordem. Falta agora eu olhar para cá, para essa derivada aqui, e ela eu vou derivar também em relação a x, depois eu vou derivar em relação a y. Então, olha só, eu vou olhar agora para essa derivada aqui em relação a y, e vou derivar ela em relação a x. Então, eu vou olhar para cá, e vou derivar isso aqui em relação a x. Se em relação a x, isso aqui para mim é constante, eu vou preservar. Vou derivar só esse 2x ao cubo, esse 3 vai descer multiplicando, vai ficar 6x ao quadrado y. Então, 6x ao quadrado y. Por último, eu vou pegar essa mesma função aqui e derivar novamente em relação a y. Então, olhando para cá, derivando em relação a y, isso daqui eu vou preservar, que é constante. A derivada disso aqui é 1. Vai ficar só 2x ao cubo. 2x ao cubo.
E essas são as minhas 4 derivadas de segunda ordem para a função que ele me deu. Tudo bem, gente? Tá bem fácil, né? Você tem uma pergunta? Diga. Você não entendeu essa daqui, a segunda? Tá, vamos lá. Eu voltei para cá, né? Então, primeiro a gente calculou as de primeira ordem. Então, as de primeira ordem estão aqui, né? Em relação a x e em relação a y. Aí, a partir dessas, para cada uma dessas, eu vou calcular 2 novas derivadas. Uma em relação a x e outra em relação a y. Então, por exemplo, eu calculei primeiro isso aqui em relação a x. Me deu esse resultado aqui. Depois eu voltei para cá e agora eu vou calcular a derivada disso daqui em relação a y. A esse que eu coloquei aqui. Na hora que eu for calcular em relação a y, isso daqui é constante, vai preservar. A derivada de y ao quadrado é 2 vezes y. Aí então vai ficar 3x ao quadrado, 2y. Aí 2 vezes 3 fica 6. Aí então ficou só 6x ao quadrado, y. Tudo bem? Foi mais nessa parte, né, do 3 e do 2 que eu acabei. Mas é isso aqui. Aí você deu isso daqui. Tudo bem? Pode. Ó, o colega está perguntando que ele não sabe. Ele está dizendo que ele não sabia que poderia fazer isso, né? Porque aqui, ó, o que a gente está fazendo? Isso aqui é importante para vocês entenderem. Isso aqui é tudo um produto. Então, por exemplo, 3 está multiplicando x quadrado, está multiplicando y ao quadrado. Na hora que eu for derivar em relação a y, porque como é que a gente derivava lá no cálculo 1? Vou fazer aqui no outro quadro. Por exemplo, eu quero derivar 3x ao quadrado. O 3 é constante. Então, o que a gente fazia? A gente preservava ele. Então, eu deixava ele do jeito que está, 3, e derivava só x quadrado. Derivada é 2x. Só que tudo isso aqui está se multiplicando. Ainda. Ó. Tudo isso aqui está se multiplicando. Depois só 3 vezes 2 vai ficar 6x. A mesma coisa lá. Né? O y é constante, mas ele está ali multiplicando. Mesma coisa de coeficientes, as constantes. Aí por isso que ficou daquela forma. E é isso. Mais alguma dúvida? Beleza. Então, olha só, gente. Aqui, nas 4 derivadas de segunda ordem, perceba que tem 2 derivadas aqui que são mistas, né? São essas do meio. Ó. Até coloquei de rosa aqui. Então, essas do meio aqui são as derivadas mistas. Essas outras aqui que eu coloquei de laranja, que ficaram na ponta, elas não são derivadas mistas. Agora, olhe para as derivadas mistas, que são essas 2 do meio aqui. Ó. Elas deram o mesmo resultado, sim ou não? Sim. Nesse caso, elas deram o mesmo resultado. Vocês acham que foi uma coincidência? Sim ou não? Será que foi uma coincidência, sim ou não? Não, não foi coincidência. Ah, professor, quer dizer que sempre vai dar igual? Não necessariamente. Porém, guarda essa informação que a gente vai responder essa pergunta ainda hoje. Se tudo der certo, a gente vai responder ainda hoje. Mas, por enquanto, ó, fique com isso na sua cabeça. Ou seja, quando é que as derivadas mistas vão ser iguais? Sempre? Nunca? De vez em quando? Quando? Né? Então, fique aí com essas perguntas lá na sua mente que a gente ainda vai responder. Bom, então, primeira questão resolvida, né? Vamos para a segunda questão. Vamos voltar para o slide, que ainda vou abrir, ainda nem apareceu aqui, vou colocar. Ó, ainda tem mais 2 questões, só desse slide aí. Então, exercício 2, seja g de xy igual ao log natural de 1 mais x quadrado mais y ao quadrado. Aí olha o que ele pede. Calcule o gradiente da derivada parcial de g em relação a x. Então, olha, quer que a gente calcule o gradiente, não é da função g, é da derivada parcial da função g em relação a x. Ok, então vamos calcular isso daqui. Olha só, gente, mas vamos entender primeiro. Ele quer o gradiente da derivada parcial. Aqui eu não coloquei aquela outra notação, coloquei essa daqui. Ou seja, mas toda vez que você enxergar isso daqui, um xzinho aqui embaixo, isso aqui é derivada parcial, tá? Derivada parcial de g em relação a x. Então, olha só, se não foi isso que o problema me pediu, mas se o problema me pedisse isso daqui, ó, gradiente da função g, só isso. Você saberia dizer o que é? Sim, porque nós já estudamos. O que é o gradiente de uma função? O gradiente de uma função é
o vetor formado pelas derivadas parciais. Ou seja, eu ia derivar g em relação a x, ia derivar g em relação a x, e ia derivar g em relação a y. Isso seria o gradiente. Só que nesse caso, ó, ele não quer o gradiente da função g. Não, ele quer o gradiente da derivada parcial de g. É isso que ele quer. Então, olha só, em outras palavras, ele quer isso daqui. Em outras palavras, ele quer isso daqui. Eu vou derivar essa função aqui em relação a x, mas note que ela já era uma derivada em relação a x, então vou derivar pela segunda vez. Vai ficar derivada em relação a x da derivada de g em relação a x. Isso seria a primeira coordenada. E a segunda coordenada, eu ia pegar essa derivada aqui e derivar de novo, só que em relação a y. Tudo bem, gente, essa questão é boa para se confundir. Porque ele não pede o gradiente da função, ele pede o gradiente da derivada da função. Qual derivada? Derivada em relação a x. Ó, então, já que ele quer o gradiente dessa função, eu vou pegar... A primeira coisa que eu vou fazer nessa questão é derivar a função em relação a x, ó, porque ela aparece aqui, ó, nos dois casos, ela aparece. É isso que eu vou fazer. Depois que eu derivar ela em relação a x, aí eu vou calcular as de segunda ordem. Aí eu vou derivar novamente em relação a x e depois eu vou calcular essa derivada mista aqui. Aí os resultados que derem vão ser minha resposta. É isso que eu vou fazer. Todo mundo entendeu o caminho que eu vou seguir aqui? Tá, então vamos lá. Vou primeiro derivar minha função em relação a x. Que função? Essa que ele me deu aqui, ó. Então vamos lá. Vamos derivar g em relação a x. Aqui eu vou ficar misturando as notações de vez em quando, mas isso aqui é a derivada de g em relação a x também. Vamos lá, eu vou derivar isso daqui. Então, aqui eu tenho log natural, aqui dentro eu tenho mais um polinômio. Então, eu vou aplicar a regra da cadeia. Vai ficar 1 sobre isso daqui, já que a derivada do log natural é 1 sobre o argumento, né? Então, vai ficar 1 dividido por isso daí, que é 1 mais x² mais y², vezes a derivada do que está aqui dentro. Na hora que você for derivar aqui em relação a x, isso daqui vai zerar, porque é uma constante. Isso daqui também vai zerar, porque eu estou considerando y constante. E eu vou derivar só isso daqui, que é a derivada de 2x. Vai ficar 2x. Aí você pode dizer, professor, por que que na questão anterior, quando era constante, o senhor preservava, e aqui o senhor está zerando? É porque aqui eu estou somando, ó. Estou somando. Ó, é diferente isso daqui, ó. Por exemplo, se eu fosse derivar 5 vezes x², e se eu fosse derivar 5 mais x², ó, perceba que são casos diferentes. Aqui a constante está multiplicando com a minha função. Então, nesse caso aqui, o 5 é preservado. Eu tiro o 5 e derivo só o x². Vai ficar 2x. E multiplico depois. Agora, aqui embaixo, eu estou somando. Então, vai ficar a derivada desse mais a derivada desse. Aqui, a derivada é zero. E no final, vai ficar só a derivada desse, que é 2x. Então, se eu estou somando e tem só uma constante ali, a derivada é zero. Se eu estivesse multiplicando, tudo bem, a constante ia permanecer. Então, o resultado aqui vai ficar 2x dividido por 1 mais x² mais y². Isso só foi a primeira derivada em relação a x. Agora, eu vou pegar esse resultado aqui e derivar isso daqui em relação a x, depois eu vou derivar em relação a y. É isso que eu vou fazer. Tá, vou fazer aqui embaixo. Vamos pegar olha só, eu vou derivar agora isso daqui em relação a x de novo. Só que aqui agora eu tenho um quociente. Então, para derivar isso aqui, eu vou aplicar a regra do quociente, que vocês lembram, né? A regra do quociente lá de derivada. Então, é a derivada de cima, derivada de 2x é 2, fica 2, vezes
o de baixo sem derivar, então vai ficar 1 mais x² mais y², menos o primeiro sem derivar, 2x, vezes a derivada do segundo, derivado de baixo, né? Derivado de baixo aqui é 2x. Então, 2x. Tudo isso daqui dividido pelo denominador ao quadrado. Vai ficar 1 mais x² mais y² ao quadrado. Bom, aqui dá para eu ajeitar, né? Porque, por exemplo, aqui, ó, 2x vezes 2x é a mesma coisa que 4x². Aí aqui, ó, se eu multiplicasse 2 vezes x², vai ficar 2x². Então, no final vai ficar assim, ó. Vou fazer aqui. Vai ficar 2 mais 2x² mais 2y² menos 4x². Então, a única coisa que eu fiz foi multiplicar esse com esse, e aqui eu distribuí o 2. Dividido pelo denominador, que é esse polinômio aqui ao quadrado. Aí, o que dá para fazer aqui? Eu posso unir esse com esse. 2x² menos 4x² vai ficar menos 2x². Depois eu ainda posso colocar o 2 em evidência. Então, aqui, ó, a resposta final seria 2 vezes 1 menos x² mais y² dividido por 1 mais x² mais y² ao quadrado. Tá, então, essa daqui é a derivada parcial de g em relação a x, derivando 2 vezes em relação a x. Agora, eu vou pegar de novo essa fração aqui, só que ao invés de eu derivar em relação a x, eu vou derivar em relação a y agora. Vai ser uma derivada mista. Então, venho aqui. Vou derivar agora em relação a y. Como é que vai ficar? Na hora que eu for derivar isso daqui em relação a y, claro que o x para mim é constante. Na hora que eu for aplicar a regra do quociente, vai ficar derivado de cima, que é 0, vezes o de baixo. Então, vai zerar. Menos o de cima vezes a derivada de baixo. 2x. A derivada do de baixo em relação a y é 2y. Vou colocar 2y aqui. Dividido. Aí, de novo, 1 mais x² mais y², tudo ao quadrado. Aqui é 0, né? Aqui é 4, 2 vezes 2 é 4. Então, no final, isso aqui vai ficar menos 4xy dividido por 1 mais x² mais y² ao quadrado. Pronto. Então, calculei duas derivadas parciais de segunda ordem. Aqui eu já estou com a minha resposta. Só falta eu organizar a minha resposta, fazer ela final. Porque, ó, a minha resposta final é isso daqui, ó. É esse vetor. Então, agora eu tenho que escrever esse vetor. Vou colocar bem aqui, nossa resposta final. Então, vamos lá. Quem vai ser o gradiente da derivada parcial de g em relação a x? Vamos lá. Na primeira coordenada, vai ser essa derivada aqui, ó. Ou seja, a derivada parcial de g em relação a x duas vezes. Que, no caso, é esse resultado que eu já calculei e está aqui embaixo. Então, na primeira coordenada, eu tenho essa derivada aqui, que é essa daqui. Então, só vou repetir ela aqui. Vai ficar 2 vezes 1 menos x² mais y² dividido por 1 mais x² mais y² ao quadrado. Já na segunda coordenada, eu tenho essa derivada mista aqui, que eu já calculei, ela está bem aqui, ó. Inclusive, está aqui o resultado dela. Então, eu só vou colocar o resultado ali, que é menos 4xy dividido por 1 mais x² mais y² ao quadrado. E essa daqui é a nossa resposta final. Então, esse é o vetor gradiente que ele pediu. Tudo bem? Alguma dúvida? Aqui só tinha que tomar um certo cuidado ali para ver o que ele está pedindo, mas depois que você entendeu, depois é só calcular. Claro que deu um trabalho, né, para a gente, porque, enfim, apareceu a regra do quociente. E é claro que
quando você for trabalhar com derivadas de segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, claro que a ideia, quer dizer, a ideia não, né? Mas a tendência, dependendo da função, é que o cálculo fique mais trabalhoso. Porém, depende do seu contexto, é necessário que você faça ainda o cálculo, mesmo que ele seja trabalhoso. Aí por isso que aqui nem deu tanto trabalho, né? Só um pouquinho mesmo. Mas no final chegamos no resultado. Vamos para o terceiro exercício. Ó, no terceiro exercício, a gente já vai ter uma função que depende de 3 variáveis. E ele também me pediu uma derivada de terceira ordem aí. A minha função h é seno de xy mais 2 vezes z. Ele quer que a gente calcule a derivada de terceira ordem. Pronto, já coloquei aqui as informações. Claro que numa questão dessa você vai falar, nossa, mas essa função ela tem 3 variáveis, ela depende de 3 variáveis, ele quer uma derivada de terceira ordem. Então, isso daqui pode até assustar, mas no início, depois que você para analisar mesmo, essa questão aqui é muito simples. Ele só te dá uma função e você vai ter que derivar 3 vezes ela, seguindo a ordem que ele colocou aqui. Aí eu te pergunto, gente, por essa ordem que ele colocou aqui, nós vamos derivar essa função primeiro em relação a x, em relação a y, em relação a z? A x, né? Ou seja, como a gente vê da direita para a esquerda. Então, aqui, ó, primeiro em relação a x. Então, vou vir e calcular a derivada de h em relação a x primeiro. Para derivar isso daqui, vou aplicar a regra da cadeia, lá do cálculo 1. Então, vai ficar, a derivada do seno é cosseno. Então, cosseno de xy mais 2z vezes a derivada de quem está aqui dentro. Na hora que você for derivar o que está aqui dentro em relação a x, isso aqui vai zerar, porque é constante para a gente. E a derivada de x é 1, então vai ficar só o y. Já vou colocar o y aqui na frente. Então, essa é a primeira derivada. Vamos para a segunda derivada. Na segunda, eu vou derivar em quê? Em relação ao quê? A z, a y ou a x de novo? Na segunda vez, vou derivar em relação a quê? A z, a y ou a x de novo? A z agora, né? Seguindo a ordem da direita para a esquerda, o próximo aqui é o z. Então, aqui, ó, eu já tinha derivado em relação a x, agora eu vou derivar em relação a z. Gente, aqui, ó, estou usando a outra notação, não tem problema. Nessa outra notação, você lê da esquerda para a direita mesmo. Então, eu já derivei em relação a x, agora eu vou derivar em relação a z. Essa função aqui. Então, vamos lá. Na hora que eu for derivar em relação a z, isso aqui para mim é constante. Então, eu vou preservar. Vai ficar y. Vou derivar o cosseno, que é menos seno. Vai ficar menos seno de xy mais 2z. E agora eu vou derivar esse pessoal aqui, em relação a z. Então, isso aqui para mim vai ser 0, né, porque é constante, mas a derivada disso daqui é 2. Então, vai ficar um 2 aqui fora. Vou colocar ele aqui na frente. 2. Essa é a minha segunda derivada. Vamos para a última derivada agora. Já derivamos em relação a x, já derivamos em relação a z, agora eu vou derivar em relação a y. Então, vamos lá. Já foi x, já foi z, agora é o y. Bom, no caso de y, se você reparar, eu posso olhar isso aqui como sendo 2 funções se multiplicando. 2 funções que dependem de y. Eu tenho essa função aqui, vou colocar de laranja, mas eu também tenho essa função aqui, ó, que eu vou colocar de rosa. Então, na hora que eu vou derivar isso aqui em relação a y, eu vou aplicar a regra do produto. Aplicando a regra do produto, vai ficar a derivada do primeiro, que é menos 2, vai ficar menos 2, vezes o segundo sem derivar, então, seno de xy mais 2z. Depois,
O primeiro sem derivar, aqui é menos, então eu já vou colocar menos aqui. Então, menos 2e vezes a derivada do segundo. Derivada do seno é cosseno. Vou colocar aqui cosseno xy mais 2e. Vezes a derivada de dentro, né? Em relação a y. Então, isso aqui vai zerar. Na hora que eu for derivar isso daqui, vai ficar só o x. Vou colocar o x aqui na frente. X. E com isso, encerramos mais uma questão. Alguma dúvida até aqui? Aí você vai dizer, nossa, professor, mas essas 3 primeiras questões foram muito básicas, né? Assim, foram muito mecânicas, eu só tive que derivar e tudo mais. Mas como eu falei, era só para a gente primeiro se habituar às derivadas de ordem superior. Agora, a partir da quarta questão, quarta, quinta e sexta, agora sim vai ficar mais interessante para a gente. Então, ó, vamos lá, quarta questão. Considere a função f de xy, essa que vocês estão vendo aí. Calcule as derivadas mistas de f no ponto 0, 0. Então, já vamos comentar sobre essa questão. Vou primeiro colocar a minha função. Agora que nós já treinamos bem as derivadas parciais de ordem superior, agora a gente pode se aprofundar um pouco mais nos exercícios. Então, essa função é x vezes y vezes x quadrado menos y quadrado dividido por x quadrado mais y quadrado. Isso se xy for diferente do 0, 0. E a função vai assumir o valor 0 se estivermos na origem. Pronto, então vamos resolver. Olha, gente, o que ele está pedindo aqui é para a gente calcular as derivadas mistas. Só que lá, a derivada mista é uma derivada de segunda ordem. Se é de segunda ordem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a derivada de primeira ordem. Então, eu vou precisar calcular para essa função aqui as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Só que nessa questão, ele pediu um ponto em específico. Ele falou assim, olha, calcule a derivada parcial no ponto 0, 0. É isso que ele pediu. E aí, é aí que está a graça dessa questão. Por quê? Porque o senhor deve ter percebido que no 0, 0 é quando há uma condição para a minha função. A minha função ela é condicionada. Se eu não estou no 0, 0, ela assume essa cara aqui. Se eu estou, ela assume o valor 0. Aí você vai me dizer, nossa, professor, e agora? Porque ele quer calcular a derivada no 0, 0. Qual função eu vou usar? Eu vou usar essa daqui ou vou usar de cima? Eu posso escolher? O que vocês acham? Vocês podem escolher? Se vocês fossem escolher, vocês iam escolher qual? Para trabalhar, assim, para derivar? A de cima ou a de baixo? A maioria escolhe a de cima, né? Porque tem mais graça. Vai derivar, vai ter que aplicar a regra do quociente, vai dar um trabalhão, uma página inteira. Outros não, eu queria logo essa daqui, que a derivada de 0 é 0 e acabou. Tá, mas nesse caso, gente, toda vez, preste atenção, toda vez que você tiver que calcular uma derivada em um ponto onde a função ela muda naquele ponto, você não vai poder usar as regras de derivação. Ao invés disso, você vai precisar calcular essa derivada pela definição de derivada. Por isso que essa questão é bonita. Por isso que essa questão é legal. Porque eu vou ter que calcular as derivadas parciais dessa função usando a definição de derivada parcial. E qual é mesmo a definição? É um limite, né? Então, vamos resolver aqui aquele limite. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou calcular a derivada parcial de f em relação a x no ponto 0, 0. Isso aqui, a rigor, é um limite. Isso aqui é um limite quando h tende a 0.
Ó, eu quero calcular em relação a x. Então, é meu x que está variando. Então, o acréscimo vai nele. Então, aqui ficaria 0 mais h. Eu não vou escrever 0 mais h, vou escrever só h. E o y está paradinho no zero. Então, sempre que vier o y, eu coloco o zero aqui. Então, vai ser f de h0 menos f de 0, 0 dividido por h. Calculando esse limite, se o limite existir, então é porque a derivada parcial existe. E vamos ver qual é o valor dela. Bom, você já sabe qual é o valor da função no 0, 0? Já, né? O valor é 0. Então, aqui, ó, já vou colocar que isso aqui dá 0. Aí eu vou olhar só para cá, gente, olha. E vou ter que calcular essa função aqui, f de h0. Para eu calcular essa função, primeiro, você tem que lembrar que o h ele não é 0. Ele tende a 0. Se o h ele não é 0, então eu não estou nessa situação aqui de baixo. Estou na situação aqui, ó, de cima. Então, eu vou ter que pegar, para essa função aqui de cima, no lugar do x eu vou colocar h. Então, aqui vai ficar h, aqui vai ficar h ao quadrado, h ao quadrado. Porém, onde tiver y, eu vou colocar o quê? Vou colocar 0. Então, aqui vai ficar 0 vezes h. Quanto é 0 vezes h? É 0, né? Então, ó, vai zerar isso aqui. E aqui embaixo vai ficar 0 mais h quadrado. No final, quanto é que vai dar esse resultado aqui? 0 sobre h quadrado? Vai dar 0. Então, no final, isso aqui é 0. Então, vai ficar limite de 0 sobre h quando h tende a 0. Gente, aqui é 0 mesmo. Não é uma tendência, é 0. Então, isso aqui dá quanto? Dá 0, né? Muito bem, então, olha só. Acabei de calcular a derivada parcial em relação a x. No ponto 0, 0, existe a derivada parcial em relação a x e o resultado foi 0. Agora, eu vou calcular a derivada parcial para esse mesmo ponto em relação a y. Claro, o raciocínio é o mesmo, então não vou ficar detalhando muita coisa. Então, agora, eu vou calcular a derivada parcial de f em relação a y no ponto 0, 0. Então, ó, nesse caso aqui, vai ficar o limite de h de 0, h tendendo a 0. Olha só, agora, quem está variando é o y. Então, o que vai mudar aqui em cima? Vai ficar f de 0h. Ó, perceba que aqui só inverteu, né? Porque agora o x está parado no 0 e o y está variando. Então, aqui é 0 mais h, que fica só h. O resto é a mesma coisa. Menos f de 0, 0, dividido tudo por h. Aí o raciocínio é o mesmo. Isso aqui você já sabe que é 0. Na hora que você for substituir aqui, ó, x por 0 e y por h, vai zerar essa fração. Então, vai ficar 0 sobre h, quando h tende a 0, isso aqui vai dar 0. Acabou a questão? Não. A única coisa que eu fiz foi calcular as derivadas parciais. Eu poderia, então, afirmar que essa minha função aqui é derivável? Sim ou não? Poderia afirmar que essa função aqui é derivável? Sim. Sabe por quê? Porque existem as derivadas parciais dela, de primeira ordem. Pelo menos de primeira ordem existe. Tá, só que foi isso que a questão pediu? Não. O que a questão pediu para eu calcular as derivadas mistas. Só que para eu calcular a derivada mista, eu primeiro vou ter que calcular a derivada parcial, de primeira ordem. Então, ó, por exemplo, eu já calculei em relação a x. Agora eu vou calcular em relação a y. Aqui eu já calculei em relação a y. Agora eu vou calcular em relação a x. Só que tem um problema, gente. Sabe qual é o problema? Ó, vou explicar aqui para vocês no outro quadro. Para essa questão aí, eu tenho pelo menos duas maneiras de resolver. Uma maneira é a mais direta, ou melhor, vamos dizer assim, uma é a mais direta de se pensar, né? Mas não que seja direta, mas é mais direta de se pensar. A segunda forma é a mais elegante. Tá? Então, uma é mais assim, eu já sei o que eu vou fazer, vou seguir esse caminho, o outro não, o outro é um caminho
que é difícil de perceber logo de início, mas é mais elegante, termina mais rápido até. Então, eu vou falar para vocês como resolve desses dois jeitos, o trabalhoso e o elegante. Vamos começar pelo método trabalhoso. Como é que você faria uma questão dessa? Lembra, o que ele quer de você é calcular as derivadas mistas. Então, ó, uma das derivadas mistas seria essa daqui. Para você calcular essa derivada aqui, essa derivada mista, a primeira coisa que você ia fazer é calcular a derivada em relação a x. Aí eu te pergunto, eu já sei quem é a derivada em relação a x? No ponto 00 eu sei, mas e fora do ponto 00? Então, por exemplo, se eu fosse calcular isso daqui, gente, olha o que eu ia ter que fazer para calcular isso daqui. Uma das maneiras. Eu ia ter que pegar e escrever assim, ó. A derivada parcial de f em relação a x, ela é igual a zero, se eu tiver no 00, né? Se x, y for igual a zero. Só que aqui em cima, para eu achar esse cara aqui de cima, que seria quando x, y é diferente de 00, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que voltar para cá e derivar isso aqui em relação a x. Isso aqui ia me dar um trabalho, sim ou não? Sim, ia me dar um trabalho. Ia ficar uma coisa maior do que está aqui. Depois que eu tivesse o trabalho de derivar isso daqui, eu ia jogar isso aqui. Ia formar uma nova função condicionada. E eu ia ter que calcular isso daqui usando, de novo, a definição de limite. Eu ia ter um trabalhão. Isso para eu calcular essa derivada aqui. Ainda ia ter a outra derivada mista para calcular. Eu não quero ter trabalho. Por mais que esse método seja mais assim, perceptível, mas eu não quero ter trabalho. Então, vou fazer de um outro jeito. Já expliquei como é que faz assim, mas não vou fazer assim hoje. Vou fazer de outro jeito. Então, vou apagar essa resolução. Não quero ela. Não quero, porque senão vai me dar muito trabalho, vai encher todos os quadros, vai acabar meu tempo de aula, a gente vai ficar só nisso. Então, ó, como é que eu vou fazer? Eu vou calcular, veja bem, eu vou usar uma estratégia que no início parece não fazer sentido, mas depois vocês vão perceber que fez todo sentido. Então, eu vou calcular aqui a derivada parcial de f em relação a x. Ó, vou calcular de novo a primeira derivada parcial. Só que não vou calcular no 00. Eu vou calcular aqui, ó, nesse ponto. 0, y. É isso que eu vou calcular. Então, eu vou calcular essa derivada parcial para esse ponto aqui em relação a x. E eu vou usar a definição. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar limite, quando h tende a 0, é o x que está variando, então vai ficar f de 0 mais h, que é h. Então, f de hy, menos f de 0y, que é o ponto que eu estou considerando, dividido por h. F de 0y você já sabe que é 0, parecido com o que a gente fez anteriormente. Quem é o f de hy? Lembrando que h não é 0. Então, para eu calcular esse cara aqui, eu tenho que voltar para a minha função. Já que o meu h não é 0, eu vou usar essa função aqui de cima. Ó. Onde tiver o x, eu vou colocar h. Onde tiver y, vai ser y. Então, vai ficar assim. Isso aqui vai ser igual ao limite de h vezes y, h ao quadrado menos y ao quadrado, dividido por h ao quadrado mais y ao quadrado. Só que eu não posso esquecer desse h aqui. Ó. Nesse caso, quando eu configurar, aplicar as propriedades, ele aparece bem aqui, como explicando. Então, para eu calcular essa derivada parcial aqui, eu tenho que resolver esse limite. Só que ficou fácil de resolver agora. Por quê? Porque eu posso simplificar esse h com esse h. E agora eu nem tenho mais uma indeterminação. Eu posso já aplicar o limite. Ó, h tendendo a 0. Esse h aqui vai para 0. Esse h aqui vai para 0. Olha o que vai sobrar. Vai sobrar só y vezes menos y ao quadrado sobre y ao quadrado. Foi isso que sobrou. Aí eu posso simplificar, né? Esse y ao quadrado com esse y ao quadrado. E no final, a minha resposta
deu menos y. Então, eu derivei parcialmente em relação a x naquele ponto e deu menos y. Agora, por que eu fiz isso? Porque na hora que eu for derivar pela segunda vez, na hora que eu for usar aqui ó, a derivada parcial mista, na hora que eu for fazer essa derivada, sabe o que você tem que fazer? Vou ter que olhar para essa daqui, que o resultado é menos y, e derivar em relação a y. Gente, quanto é menos y derivado em relação a y? É menos 1. Então, aqui o resultado ficou menos 1. Ah, professor, mas não era para ser no ponto 0, 0? Não tem problema. Estou dizendo que a derivada mista para um ponto assim, ó, 0y, é menos 1. Se o y for 0, continua sendo menos 1 aqui o resultado. Então, isso aqui vai dar no mesmo. Tá, então, calculei a minha primeira derivada mista no ponto 0, 0 e deu menos 1. Vamos calcular a segunda derivada mista agora. O raciocínio que eu vou usar é o mesmo, então já não vou mais explicar com tanto detalhe, né? Então, agora eu vou derivar f em relação a y, só que agora eu vou escolher o ponto x, 0. Vou calcular pela definição. Isso aqui vai ficar limite de h tendendo a 0. Aqui vai ficar f de xh menos f de x0 dividido por h. Você já sabe que esse cara aqui vai para 0. Ele é o 0. Isso aqui vai dar igual ao limite. Agora eu vou voltar para aquela função. No lugar do x eu vou colocar x mesmo. E no lugar do y eu vou colocar h. Então vai ficar assim. X vezes h, x² menos h² dividido por x² mais h². E eu não posso esquecer desse h aqui. Isso quando h tende a 0. Vou simplificar o h com h. Faço a tendência aqui, ó. Então, isso aqui vai para 0. Esse aqui vai para 0. No final vai ficar x vezes x² sobre x². Claro que aqui eu só vou simplificar. No final, isso aqui vai me dar x. Agora, você já sabe, eu vou derivar isso aqui em relação a x. Quanto é que vai dar? Vai dar 1. Então, ó, minha outra derivada mista, que é a derivada agora, primeiro em relação a y, depois em relação a x, nesse ponto x0, vai dar 1. Isso vale para qualquer ponto x0, inclusive no 0, 0. Com isso, terminamos o cálculo das derivadas mistas. Eu te pergunto, deu o mesmo resultado das derivadas mistas no mesmo ponto 0, 0? Olha, em cima o resultado foi esse daqui, ó. Embaixo foi esse daqui. Deu o mesmo resultado, sim ou não, gente? Deu o mesmo número? Sim ou não? Quanto deu aqui em cima? Menos 1. Quanto deu aqui embaixo? 1 positivo. Deu o mesmo resultado? Não, não deu o mesmo resultado. Então, nesse caso aqui, as derivadas mistas não deram iguais. Ou seja, nem sempre as derivadas mistas vão ser iguais. Porém, eu gostaria de alguma pista para pelo menos eu saber quando que elas vão ser iguais. Sabe por que isso vai ser interessante para mim? Porque se eu já sei que as derivadas mistas são iguais, em dada situação, eu não vou precisar ficar calculando 2 vezes a mesma coisa. Eu só calculo uma vez e eu digo, olha, a outra é igual. Só que você vai dizer, mas aqui não deu igual, e aí, como é que eu vou saber? Calma, para isso, nós temos um teorema. Esse teorema ele vai nos dar condições para poder afirmar quando as derivadas mistas são iguais. E aí, quando tiver nessas condições, você vai poder afirmar sem medo, inclusive nem precisar calcular todas elas. Tá bom? Então, ó, vamos lá. Eu disse, né, que agora ia ficar mais interessante os problemas, né? Os outros dois são mais interessantes ainda. Se bem que eu acho que eu gosto mais desse quarto aí, acho que é o melhor para mim dos de hoje. Tá, vamos voltar aqui para o slide, exercício 4. Então, ó, qual é o resultado?
É esse teorema aqui, ó, o teorema de Schwartz. Esse teorema, ele me diz quando que eu posso afirmar que as derivadas mistas são iguais. E quando é? Simplesmente quando as derivadas parciais de segunda ordem forem contínuas. Se isso acontecer, então você pode afirmar sem medo nenhum que as derivadas mistas vão ser sempre iguais. Então, se eu te der uma função e eu te peço, olha, calcula para mim as derivadas de segunda ordem, todas as 4. Aí imagina que é uma função lá bem grande. Aí você fala, eu vou ter que calcular tudo isso de novo? Não. Você vai lá, mas essa função é contínua. A derivada de segunda ordem dela é contínua. Então, pelo teorema, as derivadas mistas são iguais. Então, você só calcula uma vez, não calcula nunca mais. Mas já diz que é pelo teorema, tá? Tudo bem, gente? Então, vamos prosseguir. Olha só, agora esse daí também, muito bonito esse exercício. Exercício 5 vai falar sobre a equação de Laplace. Antes de eu falar dessa equação, queria só fazer uma observação aqui no quadro mesmo. Vamos fazer uma observação. Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá quando você era do ensino fundamental, ensino médio, lá para 7ª série, 8º ano. Bom, lá quando você estava nesse período, você aprendeu o que é uma equação e como resolver equações. Claro que o primeiro tipo de equação que você aprendeu foi uma equação do primeiro grau. Como é essa equação? Equação assim. X mais 3, x mais 3 igual a 10. Então, lá você aprendeu a resolver uma equação desse tipo. O que seria achar uma solução para essa equação? Isso equivale a você achar um valor para x que satisfaz essa equação. Em outras palavras, nesse caso, você vai pensar, qual é o número que somado com 3 dá 10? E a resposta é 7. Então, aqui, ó, você solucionou a equação e descobriu aqui que o seu x é igual a 7. Então, lá no ensino fundamental e médio, você passou praticamente o ensino fundamental e médio todinho resolvendo equações desse tipo, onde a resposta era um número. Claro, depois veio a equação do segundo grau, terceiro grau, biquadradas, mas sempre, se você reparar, a resposta era um número. Você tinha que achar números para que cumprissem lá aquela equação. Quando você chega na faculdade, você começa a descobrir um outro tipo de equação. Uma equação onde, ao invés de você procurar números, a sua resposta são funções. Como assim funções? Olha só. Pensa que eu quero que você descubra para mim, ó, uma função f de xy mais x² igual a, deixa eu ver, seno de x. Vou colocar uma coisa aqui bem óbvia, mas não tem problema. Só quero ilustrar para vocês um exemplo. Ó, imagina que eu peço para vocês, gente, resolva essa equação para mim. Nesse caso, para resolver essa equação, é você achar qual é a função que satisfaz a equação. Nesse caso, qual é a função que satisfaz isso daqui, gente? É o seno de x. Então, aqui, ó. Nesse caso, a sua resposta não foi um número, foi uma função. No caso, seno de x. Então, aqui no ensino superior, você lida com funções assim. Só que melhor que isso, você lida com equações onde você vai ter que encontrar uma função e nessa equação vai misturar tanto a função quanto a derivada dela. Por exemplo, imagina que eu peço para você, resolva essa equação para mim, ó. F de x' igual a f de x. Ou seja, o que eu quero de você? Eu quero que você encontre uma função cuja derivada é igual a ela mesma. Você conseguiria solucionar esse problema aqui, essa equação? Sim, né? E elevado a x. Então, nesse caso, qual seria uma possível resposta para essa equação? Seria f de x igual a e elevado a x, já que a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Então, ó, nesse caso aqui, gente, onde você tem uma equação que envolve
uma função e a derivada da função, eu vou chamar de equação diferencial. Tá? Equação diferencial. Então, quando você lembrar, o que é equação diferencial? Quando você tem uma equação que lida com a função e com a derivada dela. Nesse caso aqui, eu ainda chamo de equação diferencial ordinária. Por que ordinária? Porque a minha função só depende de uma variável. Então, se aparecer uma derivada nessa equação, essa derivada vai ser do cálculo 1. Porque se a função só depende de uma variável, então na hora que tu derivar, não vai aparecer derivada parcial, vai aparecer uma derivada do cálculo 1. Então, isso aqui é uma equação diferencial ordinária. Só que depois você continua avançando e você pode ter equações que lidam com funções que dependem de duas variáveis e com as derivadas dela. Aí, nesse caso, você já não tem uma equação diferencial ordinária, uma EDO, você já vai ter uma equação diferencial parcial, que chama de EDP. Então, o que seria uma EDP? Uma EDP seria algo assim. Derivada segunda de f, ou de u, mais derivada segunda aqui de u em relação a y, igual a zero. Olha, vamos reparar aqui. Aqui eu tenho uma equação, eu tenho uma função, que estou chamando de função u, e nessa equação aparecem as derivadas parciais de u, porque u depende de duas variáveis, depende de x e depende de y. Então, esse daqui é o que eu chamaria de EDP, equação diferencial parcial. E mais, como as derivadas parciais são de segunda ordem, então eu chamaria isso aqui de uma equação diferencial parcial de segunda ordem, EDP de segunda ordem. Tudo bem, gente? Gente, isso daqui que eu estou falando para vocês é muito importante. Por quê? Porque você vai aprender que na engenharia e na física, na matemática, muitos problemas reais você consegue modelar usando EDPs. Por exemplo, essa daqui que eu falei para vocês aqui é a equação de Laplace. Equações parecidas com essa ou outras conseguem modelar o calor, conseguem modelar uma onda. Como assim? Por exemplo, imagine que você tem uma chapa metálica. Ela está sendo aquecida. E você quer saber de que forma a temperatura está mudando ao longo da placa metálica. Se você tivesse uma função que te dissesse qual é a temperatura para cada ponto da placa, para cada instante de tempo, isso seria muito útil para você. A equação que modela essa situação, que a gente chama de equação do calor, ela é uma EDP. Nesse caso, uma EDP de segunda ordem. Então, essas equações desse tipo aqui, elas modelam o nosso mundo real. E você vai encontrar muito disso nas engenharias e física e matemática da vida. Tanto que, para resolver isso daqui, não é algo trivial. Não é. Porque imagina, só para essa equação aqui, se eu pedisse para você, olha, resolve para mim essa equação, você tem que pensar numa função, que quando você deriva ela parcialmente em relação a x duas vezes, depois soma com a derivada parcial dela em relação a y duas vezes, tem que dar zero. Você consegue pensar de cabeça aqui numa? Não. Você consegue isolar o u, que nem a gente isolava o x aqui, você consegue fazer isso aqui agora? Não. E aí, o que a gente vai fazer? Então, para resolver uma EDP, gente, é complicado. Não é fácil mesmo. Tá? Então, tem vários métodos e até métodos numéricos para achar soluções aproximadas. Esse não é nosso objetivo aqui em Cálculo 2. Você não vai aprender isso agora, você vai aprender isso depois. Porém, eu já preciso, pelo menos aqui, que você saiba o que é uma EDP. E hoje, ó, percebe que EDP tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, né? Equações diferenciais de ordem superior. Para essa questão aqui, para exercício 2, ele já me disse qual é a resposta. Ele já me disse qual é a solução. Uma das soluções. Ele me diz que a solução para essa daqui é isso daqui, ó, gente. Ele me diz que a solução para essa equação é essa função aqui, u de xy igual a e elevado a x seno y. Existe só essa solução? Não, existem outras. Mas essa daqui é uma possível solução para essa equação. Então, no problema, a única coisa que ele quer que a gente faça é provar que realmente isso aqui é uma solução daqui. Como é que você prova que aquilo é a solução da tua equação? Aqui, antigamente, ó, você chegou aqui, você descobriu que a solução era x igual a 7. Você está lá na sua prova. Você achou a solução, x igual a 7.
Aí você fala, poxa, mas eu queria sair daqui sabendo que eu acertei. Como é que você fazia lá no seu ensino médio? Você pegava a solução e jogava na equação. Não era isso que você fazia? Se desse tudo certinho, é porque você acertou. A mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Ó. Ele está me dizendo que a solução dessa equação é essa daqui. E ele pede para a gente provar. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função e substituir aqui. E vou ver se vai dar certo. É isso que eu vou fazer. Então, vamos lá. Então, vou apagar aqui a observação. Esse aqui é o exercício 5. Bom, antes de eu substituir direto na equação, eu vou logo calcular as derivadas parciais. Calcular a derivada parcial de u em relação a x, fazer isso 2 vezes, e depois em relação a y, 2 vezes. Então, vou fazer aqui do lado. Então, vou primeiro calcular a derivada parcial de u em relação a x. Lembrando que u está bem aqui, ó, é e elevado a x vezes o seno. Na hora que você for derivar isso daqui, e elevado a x vezes seno, isso aqui é constante. Então, vou preservar. E eu vou derivar só isso daqui. Mas na hora que eu for derivar só isso daqui, vai ficar ele mesmo, né? Que é elevado a x derivado a e elevado a x. Então, aqui, ó, a derivada vai ser e elevado a x vezes o seno de y. Agora, eu vou pegar isso daqui e derivar de novo em relação a x. Só que na hora que eu for derivar de novo, isso aqui é constante, a derivada disso daqui é ele mesmo, então a resposta vai ser e elevado a x seno de y. Então, está aqui, calculei as derivadas em relação a x. Agora, eu vou calcular em relação a y. Então, primeiro, derivando em relação a y. A função é dessa daqui. Isso daqui é constante, vou preservar. Vai ficar e elevado a x. Derivado do seno é cosseno. Agora, eu vou derivar novamente em relação a y. Aqui vai ficar e elevado a x. Derivado do cosseno é menos seno. Pronto. Agora, vamos aqui para a minha equação. Eu vou pegar a derivada de u em relação a x. Derivada segunda de u em relação a x. Eu já calculei. Está bem aqui, ó. É esse resultado. Então, ó, esse daqui é e elevado a x seno de y. Esse daqui eu também já calculei. Está bem aqui, ó. É menos e elevado a x seno de y. Então, aqui mais com menos vai dar menos. Então, vai ficar menos e elevado a x seno de y. Gente, quando eu faço essa conta aqui, dá quanto? Dá zero. Tá aqui, ó. Então, eu acabei de provar que essa função aqui, de fato, satisfaz a minha equação de Laplace. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Essa acho que só não é a mais importante, porque depois dela também tem uma tão importante quanto ela. Mas eu preciso que vocês tenham entendido. Não é incomum eu cobrar isso aqui em prova. Eu colocar uma questão lá, uma equação, uma EDP, já te dá a solução e pedir, olha, só prove que isso aqui é a solução mesmo, para você substituir na equação. Não é incomum eu fazer isso. Tá? Não estou dizendo que vai cair isso na prova de vocês, não estou dizendo. Até porque para a prova de vocês, são 4 aulas de conteúdo, né? Então, para a prova, não deixe escapar nada. Então, vá estudando tudo, tá bom? Desde aquela primeira até a aula de hoje. Então, isso aqui seria uma possível questão, mas que também não é difícil, né? Se você entender o que a gente fez aqui, para você não vai ter dificuldade. Vamos para a última questão dessa parte agora. Olha só, essa questão também é excelente. Encontre a função f que satisfaz essas condições. Vou fazer lá no primeiro quadro. Olha só, gente, de novo, ele pede para a gente encontrar uma função, só que agora ele me dá algumas dicas, algumas pistas. Essa função que ele quer que eu encontre tem que satisfazer 3 equações, que são essas que estão aparecendo aí. A derivada de f em relação a x tem que ser igual a 3x² mais 3
y ao quadrado. A derivada de f em relação a y tem que ser igual a 6xy mais 1. E a própria função aplicada no ponto 1, 0 é igual. Pronto, vamos resolver essa questão. Isso daqui, gente, é uma outra questão famosa também, que vocês vão ver muito ao longo do curso de vocês. Então, muitas vezes, você tem algumas condições, que podem ser condições de contorno ou condições iniciais, ou seja, você tem pistas de um tipo de função, e você quer achar que função é essa. Então, eu não sei qual é a função, mas eu sei como é a derivada dela em relação a x. Isso já ajuda. Eu não sei qual é a função, mas eu sei que no instante t igual a 0, ela valia 2. Isso já é uma pista. Você vai ajudar a achar a sua função. Então, aqui, a mesma coisa. Eu te dei 3 pistas, eu quero que você ache qual função é essa. Quais são as pistas? Primeira, a derivada parcial de f em relação a x, essa daqui. Segunda, derivada parcial de f em relação a y, é isso daqui. Terceira, o valor de f nesse ponto aqui é 1. Então, eu vou usar cada uma dessas pistas para me ajudar a chegar na minha função, começando com a primeira pista. Olha só, gente, ele me deu a derivada. Eu quero a volta, ou seja, eu quero o quê? A primitiva dela. Vocês lembram disso? Então, eu tenho que pensar numa função que, se eu derivasse, ia dar isso daqui. Então, vou precisar da ajuda de vocês. Vamos lá. Eu quero achar essa função f. Bom, já estou percebendo que essa função f é uma soma de funções, né? Então, vamos olhar para cada função, assim, cada parcela. Por exemplo, essa daqui, 3x². Qual é a função que, quando eu derivo em relação a x, me dá 3x²? Qual é? X ao cubo. Por quê? Só você ver, deriva x ao cubo, vai dar 3x². É isso mesmo. Agora eu vou somar com uma função que, quando eu derivo em relação a x, vai dar 3y². E agora? Vai dar y ao cubo ali? Não, né? Porque eu estou derivando em relação a x. Então, qual é a função que, quando eu derivo em relação a x, me dá 3y²? 3xy². Olha só, 3xy². Como é que eu sei? Gente, 3y² não é constante, então não vai ser preservada. Então, você tem que pensar só numa função, quando o derivo dá 1. Que função é essa? É x. Está aqui, derivando isso daqui, dá isso daqui. Tá. Será que essa função ela só é composta por essas duas parcelas, ou existe a possibilidade de ter mais uma parcela? Existe, né? Que é a nossa constante. Só que aqui em cálculo 2, a nossa constante ela está em um novo patamar. Por quê? Porque não necessariamente agora a nossa constante é uma constante. Como assim, professor? Vocês concordam comigo que eu poderia aqui ter uma função, que eu vou chamar de função h, mas que só depende de y? Porque quando eu derivar essa função em relação a x, quanto é que vai dar isso daqui? Vai dar 0. Então, a minha nova constante não é necessariamente uma constante, ela pode ser uma função. Só que uma função que não depende de x, só depende de y. Tudo bem, gente? Bom, aqui, só para ser didático, eu vou separar em 2 tipos de constantes. A primeira é a função, só depende de y, e a segunda é uma constante mesmo, tá? Uma constante que é um número. Vou separar só para ser didático, mas você poderia só terminar aqui. Não tem problema nenhum. Então, quando eu derivar isso daqui em relação a x, pode ver que vai voltar para lá. Porque isso aqui vai dar isso daqui vai dar isso daqui, e esses dois aqui, quando eu derivar em relação a x, vai dar 0. Então, eu consegui voltar para lá. Só que eu não terminei, porque tudo bem que eu coloquei aqui, mas eu não sei quem é essa função, eu tenho que descobrir. Eu não sei quem é essa constante, eu tenho que descobrir. Então, para isso, eu vou usar as outras pistas que eu tenho. Então, vamos para a segunda pista. Na segunda pista, eu vou usar o mesmo raciocínio. A diferença é que aqui é a derivada em relação a y. Então, por exemplo, qual é a função que, quando eu derivo em relação a y, me dá 6xy, gente? Qual é a função quando eu derivo em relação a y
me dá 6xy. 3xy ao quadrado. Ó, pode ver. 3xy ao quadrado. Se eu derivar em relação a y, aqui eu vou preservar, aqui o 2 vai descer, vai ficar 6x, 6xy, que é o que está aqui. Aí mais, aqui é 1. Qual é a função cuja derivada é 1? Isso em relação a y. Né? Então aqui, ó, mais y. Ó, pode ver, se eu derivar isso daqui vai dar aquele primeiro, se eu derivar y vai dar 1. Só que além disso, né, eu tenho que ter uma função que só depende de x e uma constante. Vou colocar a constante aqui, que é um número. Vou colocar a minha função que só depende de x aqui para frente. Gente, agora olha só. Será que com essas duas pistas aqui que eu consigo afirmar quem... Ó, porque, ó, perceba que essa função aqui, ó, 3xy², ela aparece aqui embaixo também. Tinha que aparecer, porque a função é a mesma. Aí aqui em cima diz que tem uma função que só depende de y. E aqui embaixo, olha quem aparece. Um tal de y. Aqui embaixo diz que tem uma função que só depende de x. E aqui em cima, olha quem aparece, x ao cubo. Coincidência? Não. Então, quem é a g de x? É a x ao cubo. Quem é a h de y? É a própria y. Então, na verdade, ó, essas daqui são a mesma pessoa. Aqui também. Esse daqui, ó, é o mesmo indivíduo. Tá? Então, na verdade, o g de x é esse daqui, o h de y é esse daqui. Como é que vai ficar a nossa função, então? Sabendo disso. A nossa função f de xy vai ficar x ao cubo mais 3xy² mais y, e ainda tem a minha constante, que é a constante mesmo, né? Terminou a minha questão? Não, falta eu descobrir quem é a minha constante. Mas antes que eu fique preocupado, eu lembro que eu ainda tenho uma terceira pista que eu não usei. Então, eu vou usar ela agora. Ó. Olha a minha terceira pista. Ela me diz que quando o meu x é igual a 1 e o meu y é igual a 0, o resultado dá 1. Então, eu venho para cá e vou calcular para f de o x sendo igual a 1 e o y sendo 0, ou seja, f de 1, 0. Se eu faço isso, ó, no lugar do x vai ficar 1, 1 ao cubo é 1, mas aqui no lugar do y é 0, então isso aqui vai zerar, vai ficar 1 mais 0. Aqui o y vai zerar, e aqui a constante não sei quem é, então vai ficar mais constante. Só que ele me diz que quando eu tenho esse valor aqui, ó, no meu domínio, a minha imagem é 1. Ou seja, isso daqui é igual a 1. Então, vai ficar 1 igual a 1 mais c. Então, quanto vale a minha constante, gente? Respondendo essa equação aqui do primeiro grau, vale 0. Então, ó, a minha constante vale 0. Então, a minha resposta final é que a minha função f de xy é igual a x ao cubo mais 3xy² mais y. Nesse caso, a constante deu 0, mas poderia dar 2. Aí aqui ficaria mais 2 no final da resposta. Mas deu 0, então ficou só isso daqui. Então, essa é a minha resposta final. Na hora da prova, você quer sair da prova tranquilo que você acertou. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua resposta e verificar. Deriva em relação a x, dá isso daqui? Dá. Deriva em relação a y, dá isso daqui? Dá. Aplica aqui no ponto 1, 0, vai dar 1? Nesse caso, vai. Então, você acertou a sua questão. Alguma dúvida? Tá, então com isso a gente encerra esses exercícios. E agora eu queria comentar com vocês ainda outro assunto muito importante, que é sobre a regra da cadeia. Tá? Então, primeiro, eu só queria fazer uma observação para mostrar a diferença para vocês da regra da cadeia do cálculo 1 para o cálculo 2. Então, vou usar aqui esse quadro mesmo. Gente, você vai dizer assim, professor, mas eu já não estou usando a regra da cadeia, porque várias vezes o senhor usou a regra da cadeia aí. Não, mas é diferente, porque olha só, quando é que a gente estava usando a regra da cadeia? Quando você tinha uma função assim, f de xy igual a cosseno
de x² y. Aí eu falava, deriva para mim f em relação a x. Bom, nesse caso que você está derivando em relação a x, o y é constante. Então, isso daqui é como se fosse uma função do cálculo 1, função de uma única variável. Então, nesse caso, eu aplicava a regra da cadeia do cálculo 1. Então, ficava menos seno de x² y vezes a derivada do de dentro. Já que em relação a x, ficaria 2xy. Né? É assim que a gente fazia. Só que aqui em cálculo 2, existe uma versão para a regra da cadeia. Mas primeiro eu vou explicar para vocês quando é que vocês vão usar essa versão. Na verdade, existem vários casos de regra da cadeia aqui. Caso 1, caso 2, caso geral. Mas eu vou ensinar o caso 1 primeiro. Então, regra da cadeia. Vamos para o primeiro caso, que você vai usar a regra da cadeia. Olha só, pode acontecer de você ter uma função que depende de duas variáveis. Porém, pode acontecer que você tenha uma função f que depende de x e y. Só que x e y são funções que dependem de uma variável também, que eu vou chamar de variável t. Então, olha só, f depende de x e y. Só que x e y dependem de uma outra variável, que eu estou chamando de variável t. Então, nesse caso, vocês concordam comigo que f também vai acabar dependendo de t, mesmo que seja indiretamente? Sim ou não? Olha só, f depende de x e y. Só que x e y dependem de t. Então, posso afirmar que f também depende de t? Faz sentido eu falar isso? Faz. Lembra que indiretamente. Você depende da pessoa x. Essa pessoa x depende da pessoa y. Então, indiretamente, você também depende da pessoa y. Mesmo que seja indiretamente, você depende. Né? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma função f que depende de x e y. Só que x e y dependem de t. Então, f depende de x e y, mas x e y depende de t. Então, faz sentido eu querer calcular a derivada de f em relação a t? Faz. Porque se eu tenho uma certa dependência, mesmo que seja indireta, então faz sentido eu querer calcular a derivada de f em relação a t. Faz sentido. Se eu estivesse pedindo a derivada de f em relação a x, você não teria nem o que pensar. Você ia aplicar aquilo que a gente já estava fazendo. Ou a derivada de f em relação a y, você não precisaria pensar muito. É só usar a regra da derivada parcial. Só que aqui, ó, é outra coisa. Eu quero a derivada de f em relação a t, e não em relação a x ou y. Como é que a gente vai fazer? Existe já uma fórmula pronta. Eu não vou demonstrar a fórmula, porém eu vou dar uma ideia de como se chega nela. Isso não é uma demonstração, é só uma ideia. Então, olha só. Eu vou chamar isso daqui de um alfa. Então, olha só, eu vou olhar para cá. E eu vou definir o meu alfa como sendo essa função aqui, ó. X de t, y de t. Tá? Então, olha só. Eu estou definindo uma função alfa, uma função vetorial, bidimensional, que é dada por x de t, y de t, que é justamente esse x de t, y de t que estão aqui. Então, se eu defino alfa de t desse jeito, então faz sentido eu dizer que f é o f de alfa t. Tudo bem, gente? Então, a única coisa que eu fiz foi definir um alfa aqui, dessa forma, e agora f, ao invés de eu escrever f de x, t, y, t, eu escrevi f de alfa t. Agora, eu quero derivar isso daqui em relação a t. Eu quero derivar isso daqui em relação a t. Aí aqui, como é que vai ficar a nossa regra da cadeia? Se fosse no cálculo 1, você lembra como é que ficava? Ficava a derivada de f vezes a derivada de alfa. Era assim que ficava. Aqui vai ficar algo parecido. Já vou colocar o resultado final. Como é o resultado final? Aqui vai ficar
a derivada de f, mas qual a derivada? Em relação a x ou em relação a y? O gradiente. Então, vai ficar o gradiente de f, aqui, ao invés de ser vezes, é produto interno a derivada de dentro. Ou seja, a derivada que é a alfa' de t. Tá? Então, na hora que você for aplicar a regra da cadeia, vai ficar assim, vai ficar o gradiente de f, produto interno, com a derivada de alfa. Quem é o gradiente de f? Eu já sei quem é? Já. O gradiente de f é del f, del x, del f, del y. Produto interno. Quem é a derivada de alfa? Eu já sei quem é a derivada também. É só derivar x e derivar t. Então, aqui vai ficar dx, dt, dy, dt. Na hora que eu for fazer esse produto interno, eu vou ter a minha fórmula final. Então, vai ficar esse vezes esse. Eu já vou colocar a fórmula final aqui embaixo. Ó. Vai ficar del f, del x, dx, dt. Aí, mais, por causa do produto interno, del esse vezes esse. Ou seja, del f, del y, dy, dt. Ah, professor, quer dizer então que nesse caso, se eu quiser calcular a derivada de f em relação a t, eu vou ter que calcular 4 derivadas? Sim. Você vai calcular a derivada de f em relação a x, depois você vai multiplicar com a derivada de x em relação a t, depois você vai calcular a derivada de f em relação a y, multiplicar com a derivada de y em relação a t. Depois você vai somar esse resultado com esse resultado. Isso vai ser a derivada de f em relação a t. Então, isso que eu mostrei para vocês é a fórmula para a regra da cadeia no caso 1. O caso 1 é quando x e y só dependem de uma variável, que eu estou chamando de variável t. Tudo bem? A gente vai fazer um exercício disso daí. Depois, se der tempo, a gente vai ver outros casos. Então, vamos lá. Estamos no primeiro caso, que é esse daí. Agora, a gente vai só resolver esse exercício. Então, ó, seja z, ele me dá a função z. Só que ó, x depende de t, porque x é seno de 2t. Y também depende de t, porque y é cosseno t. Aí ele pede para calcular a derivada de z em relação a t, isso quando t vai para zero. Bom, então, vou fazer aqui rapidamente. Então, eu tenho z igual x² y mais 3x y à quarta. O x é o seno de 2t. Y é o cosseno de t. A derivada é dz dt quando t vai para zero. Tudo bem, vamos fazer isso daqui. Bom, ele quer que calcule primeiro a derivada de z em relação a t quando t é zero. Então, vou primeiro calcular a derivada, depois eu vou aplicar para t igual a zero. Então, ó, na hora que eu for aplicar essa derivada dz dt, eu vou ter que usar a regra da cadeia, né? Porque z, na verdade, depende de x e y. E é o x e y que depende de t. Então, aplicando a regra da cadeia, vai ficar del z, del x. Gente, quando aparece aqui embaixo o x, ele vai aparecer aqui em cima de novo. Tá? dx dt. Ah, então posso cortar? Não, isso aqui são derivadas, tá? Isso aqui não é quociente, não é fração. Então, você deixa assim. Mas, del z, del y, aqui del dy dt. Vamos lá, vamos derivar z em relação a x. Eu vou olhar para cá e derivar isso aqui em relação a x. Que vai ficar 2xy mais, aqui, derivada em relação a x, vai ficar 3y à quarta. 3y à quarta. Aí, vezes a derivada de x em relação a t. Olha quem é o x aqui, ó. Derivando isso aqui em relação a t, vai ficar cosseno de 2t vezes 2. Vai ficar 2 vezes cosseno de 2t. Aí, mais, agora vamos resolver essa terceira derivada aqui, que é o derivar o z em relação a y agora. Então, aqui vai ficar x² mais, aqui, ó, y à quarta derivada vai ficar 4y ao cubo. Então, vai ficar 12xy ao cubo. Vezes, agora, ó, derivada de y em relação a t. A derivada aqui é do cosseno é menos seno.
Então aqui vai ficar seno de t. Como é menos, vou colocar menos aqui na frente. Ó, então, a derivada de z em relação a t me deu isso daqui. Só que ele quer para t igual a zero. Só que você vai dizer, professor, mas como é que eu vou substituir o x e o y se ele só me deu o valor de t? É só você olhar para cá, ó, x e y dependem de t. Então, eu posso calcular o x de 0 e o y de 0. Então, ó, calculando o x de 0, quanto é que dá o seno de 2 vezes 0? Seno de 0 dá quanto? Dá 0. E aqui, ó, quem é o y de 0? É o cosseno de 0, que é 1. Então, na hora que o t é 0, o x vai ser 0 também, mas o y vai ser 1. São esses valores que eu vou substituir. Então, vamos lá. Calculando a derivada de z em relação a t, quando t é igual a 0. Eu olho para cá, onde tiver x eu vou colocar 0, onde tiver y eu vou colocar 1. E onde tiver t eu vou colocar 0. Aqui vai zerar, né? Porque o x é 0. Então, aqui vai dar 0, 0, mais. Aqui vai ficar 3 vezes 1 à quarta, que é 3. Aqui vai ficar 2 vezes cosseno de 0, que é 1. Vai ficar 2 vezes 1. Aí, menos, aqui, o x é 0. Então, vai ficar 0 aqui. Mais, de novo, o x é 0. Então, vai zerar isso aqui também. E aqui, seno de 0 é 0 também. Aqui deu muito 0. Fazendo essa continha aqui, aqui já vai dar 0. Aqui 3 vezes 2 é 6. Então, resposta final, 6. Tudo bem, gente? Deu para entender o que a gente fez aqui? A gente só usou a fórmula, calculou cada derivada parcial e pronto. Cada derivada que me deu, depois eu apliquei para t igual a 0. Para encerrar, eu só queria comentar com vocês o caso 2. Como seria o caso 2? No caso 2, você tem uma função f que depende de x e y, mas x e y dependem de duas variáveis agora. Ou seja, o x depende de s e de t. E o y depende de s e de t. Nesse caso, na hora que eu for aplicar a regra da cadeia, eu posso derivar f ou em relação a s ou em relação a t também. Então, nesse caso, ó, se eu fosse derivar o f em relação a s, ó, em relação a s, ia ficar del f, del x, porque f depende diretamente de x, aí vezes o x que apareceu aqui vem aqui para cima, ó, del x, del s, já que a minha derivada é em relação a s. Aí mais, só que o f também depende de y, então vai ficar del f, del y, e aqui ó, o y aparece aqui embaixo, vai vir aqui para cima, del y, del s, já que eu estou derivando em relação a s. Também posso derivar f em relação a t. Como é que seria a derivada de f em relação a t? Bom, f depende de x, então vai ficar del f, del x, del x, del t, mais del f, del y, del y, del t. Se a minha função f dependesse de z também, aqui ficaria mais del f, del z, del z, del s. Aqui ficaria mais del f, del z, del t. E aí você pode sempre seguir esse raciocínio. Ah, mas como é que a gente chega até aqui, né? A gente pode usar o mesmo raciocínio de antes. Eu poderia definir uma função alfa que só depende de s. Ou seja, o meu t ia ficar fixo. Aí depois eu faria a composta. Depois eu faria a composta de f com alfa s. Aí aplicaria aquele mesmo raciocínio. Ficaria o gradiente de f vezes a derivada de s. Só que como t é fixo, as derivadas aqui quando eu fosse aplicar para cá as derivadas ia ser derivada parcial. E no final eu ia acabar chegando aqui de novo. Ou aqui se eu estivesse fazendo em relação a t. Enfim, calcular essa derivada parcial, de novo, é calcular 4 derivadas parciais. Depois multiplicar e depois somar. Aqui, a mesma coisa. Então, esse é o caso 2 da nossa regra da cadeia. Tudo bem, gente? Ah, pessoal, como é que eu vou aplicar isso daqui? Calma. Na aula que vem, a gente vai aplicar melhor a regra da cadeia. A gente vai relembrar isso daqui.
A gente vai resolver algumas questões que envolvam isso daqui, depois a gente vai ver o caso geral. Aqui, gente, eu posso dizer que f é a minha variável dependente, eu posso dizer que x e y são minhas variáveis intermediárias e st são as minhas variáveis independentes. Então, você percebe aí que, nesse caso, existe um intermediário, que é o x e o y, porque eles dependem de umas variáveis, mas também são independentes de f. Bom, então, é isso. Nós encerramos nossa aula por aqui. Na segunda-feira, a gente já volta falando disso, revisando e resolvendo exercícios e continuando com o nosso conteúdo. Boa prova para vocês e obrigado pela presença. Até mais.